a gente entende que ao longo desses séculos que a gente vem reencarnando, relacionamentos pessoais, afetividade e amorosidade são coisas que a gente não se acostumou a educar. São coisas que a gente vivencia na experiência, mas não consegue se educar sobre as nossas relações. Nossa proposta hoje é que a gente consiga, através da doutrina espírita, conhecer mais, confortarmos-nos mais, conhecermos mais sobre o que a espiritualidade propõe para a nossa vida dentro da afetividade. Porque, às vezes, nós temos a impressão que é tudo tão... os acontecimentos, eles são tão claros, né? E não, tem tantos meandros, tem tantas coisas que nos levam a estar presentes com alguém, a estarmos afastados de outros. Então, a nossa proposta hoje é conversar sobre isso, sobre a nossa educação afetiva, sentimental, sobre esses compromissos afetivos. Hoje nós vamos focar mais especificamente nos compromissos do casamento, das relações pessoais, namoro, das relações mais íntimas e pessoais. É a nossa proposta hoje. Bom, a gente vai começar lembrando aqui, vocês lembram qual foi o primeiro chamado, o primeiro milagre de Jesus, aonde foi? Boda de Canaã. Então, o primeiro chamado milagre de Jesus, o primeiro momento em que Jesus faz algo que aparentemente ninguém conseguia fazer, foi num casamento. Então, a gente já pega daí que tem alguma explicação, tem algo aí para a gente compreender, tem algum significado aí, esse momento de Jesus estar presente numa festa de casamento, de núpcias, de bodas, né? Vamos começar por aí. As bodas de Canaã. Se a gente fosse pegar só essa passagem, a gente ia falar aqui umas 4 horas, então a gente vai pegar só um trechinho, só o que nos interessa nesse momento, para a gente começar a conversar sobre relações pessoais. O trecho é esse aqui, olha. Ora, no 3º dia houve núpcias em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Era um casamento de uma parenta de Maria. Jesus também foi convidado a núpcias, como também os seus discípulos. Então Jesus já tinha discípulos, Jesus já havia convidado alguns, Jesus já pregava, já conversava, mas ainda não tinha feito nenhum fato inédito, né? Estava ainda ali na evangelização dos corações. Ele é convidado e os discípulos próximos também, Pedro, André, João também. Como faltasse vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E aí a gente precisa retomar o significado, tirar o espírito da letra, retomar o significado das palavras e os símbolos presentes no Evangelho, né? Vinho, para o povo hebreu, quando a gente lê o Evangelho, destaca a parte espiritual do Evangelho, vinho tem o simbolismo de alegria. Vinho é alegria. Então, quando Maria diz assim, acabou o vinho, acabou a alegria. Nesse casamento, nessa festa, nessa comunhão, acabou a alegria. E aí a gente está fazendo aqui um salto espiritual, né? Um convite ao salto espiritual da mensagem. Jesus foi convidado para um casamento, um momento de celebração, de união, mas acabou a alegria, acabou o vinho. Havia lá, a gente conhece, né? Jesus fala, por que me diz isso? Eu não tenho nada com isso, né? Que tenho eu com isso, mulher? É como está no Evangelho, né? Ainda não é chegada a minha hora, mas Maria não liga não, ela está pedindo para ele dar um jeito nessa situação. E tá assim, é mãe, né? Ela não está nem aí, ela está pedindo. Havia lá 6 talhas de pedras destinadas às purificações dos judeus. Se vocês digitarem lá no Google a respeito dessas talhas, são talhas de mais ou menos essa altura, 120 litros d'água, mais ou menos. Então havia lá 6 talhas destinadas à purificação, à limpeza das mãos e dos pés e do rosto, né? E Jesus disse aos encarregados, enchei de água essas talhas, e eles encheram-na até a borda. Bom, se a gente trouxe o significado do vinho, a gente precisa trazer o significado de água.
no Evangelho. Né? Água no Evangelho, água para os judeus, água no Antigo Testamento tem a ver com a lei, o respeito à Torá, o respeito à lei. Então Jesus poderia muito bem ter transformado apenas vinho, mas Jesus pede assim, enche de água a lei primeiro. Não vim destruir a lei, não é? Enche de água e da água Jesus transforma em alegria. Tem um significado muito profundo essa passagem, além de todos os outros que a gente pode avaliar, mas a nossa preocupação aqui hoje é avaliar a alegria no convívio íntimo, a alegria num casamento, a alegria num contato pessoal. Quando Jesus pede água, ele pede a lei, ele traz de volta a lei, não vim destruir a lei, mas transforma essa água em alegria. E como é que Jesus faz isso? Como é que Jesus faz isso dentro de um relacionamento? Que essa é a pergunta. Como é que Jesus transforma em vinho, em alegria, em algo gostoso, prazeroso, né? Isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, uma bebida, mas nós não estamos falando de bebida. A gente está falando da presença do Cristo nas nossas relações pessoais. Porque o que o Cristo veio nos trazer foi como a gente se relaciona com Deus. Não é essa a proposta de Jesus? A melhor forma de nos relacionarmos com Deus. Relacionamento íntimo. Quem gosta aí de Antigo Testamento, quem tem Bíblia em casa e gosta de ler, vai ver que lá tem um livro chamado Cântico dos Cânticos. Conhecem o Cântico dos Cânticos? É um livro belíssimo, é uma poesia. Feita para quem? Lá no livro, se você ler rapidamente, é um noivo e uma noiva. Então a noiva se declara ao noivo, diz como gostaria de estar com ele, diz como gostaria de ir aos prados e estar com ele e abraçá-lo. E o noivo diz como gostaria de estar com a noiva e beijá-la. Desapercebidamente, um casal. Não é. O Cântico dos Cânticos é um livro. A noiva é a alma e o noivo é Deus. Cântico dos Cânticos é um livro de louvor ao relacionamento da alma com Deus, ao casamento da alma com Deus. O que o Cristo vem, então, propor em transformar em vinho, em alegria, é todas nossas relações pessoais são relações de treino, são relações de propostas. A nossa maior relação, que é a nossa relação com Deus, da alma com Deus, noivo e noiva. Teresa d'Ávila chamava Deus de meu noivo, todo o tempo, né? Aí a gente lê e fala, nossa, mas não, noivo, Deus como aquele que nos deseja e nos quer, e a alma como aquela que se entrega e está presente. Bom, se o Cristo nos convida a todo instante a estarmos em uma relação, e relação tem DR, não tem? Relação tem DR, então DR com Deus é comum, não é? Há momentos em que você chama Deus e fala, não estou entendendo que proposta é essa para a minha vida, não é? É bom que faça, você está numa relação, é bom que faça. Chama para conversar, chama para dialogar, alegre-se com ele, fique triste, isso é relação. A proposta do Cristo é relacionarmos-nos com Deus. É assim que ele transforma a água, a lei, em vinho, a alegria. Agora a pergunta é, como transformar em alegria as nossas relações? Essa é a pergunta. Vamos tentar, só tentar. Acredito que eu não vou responder não, aqui junto com vocês. Bom, esse nosso relacionamento com Deus, se nós não treinarmos nas relações pessoais, eu não alcanço o relacionamento total. Então, por isso, quando eu leio o Cântico dos Cânticos, parece uma poesia até erótica. Meio erótica, assim, do povo hebreu de 3.000 anos atrás. E não é. É a forma que a alma tem de se encontrar com Deus, né? Então, olha lá. Nossos relacionamentos pessoais têm como proposta nos preparar com o nosso relacionamento com Deus. Aí eu sei que tem gente que está pensando assim, nossa, mas voou alto agora, né? Foi longe agora, né? Mas a proposta não é minha. A proposta é de Jesus.
todo tipo de relacionamento, em especial os nossos relacionamentos mais íntimos, é uma preparação para esse nosso relacionamento maior com Deus. Por uma questão muito, muito simples. A fonte de amor puro e eu. Isso é um relacionamento. O amor que a gente busca, o amor que a gente está aberto, o amor que a gente diz que não possui e a fonte de amor puro. E eu aqui tentando alcançar essa fonte. Uma vez que eu alcanço, uma vez que eu compreendo essa relação, como diria Jesus, eu e o Pai somos um. Viramos uma coisa só, né? Nossa vida é uma vida de relação amorosa, inclusive com os nossos desafetos. Quem trabalha aqui em reunião mediúnica sabe muito bem que um desafeto muito forte tem um amor muito grande, não tem? Um grande desafeto é um amor que só errou a curva, né? Desviou um pouquinho do caminho, mas é um grande afeto. A nossa vida é uma vida de relação amorosa, inclusive com os desafetos. Quem está falando isso? Quem está falando isso aqui para nós é um comentário de Kardec, a questão 938 do Livro dos Espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. A natureza, quem é? Quem é a lei natural? Lá no Livro dos Espíritos. Um centro tão pequenininho, pode falar alto. Deus. A lei natural, a natureza é Deus. Então Kardec está dizendo, Deus deu ao homem a necessidade, a palavra é necessidade, de amar e ser amado. Aí a gente hoje em dia ouve coisas, né, do tipo, obviamente, né, meus irmãos, não, você pode ser feliz sozinho, você tem que fazer, claro, nós vamos fazer a nossa vida, nós vamos ser independentes da outra criatura, claro. Mas o que a lei natural nos dá é que nós nos comunicamos, nós nos mantemos vivos, nos amando e sendo amados. O amor nos sustenta vivos. É isso que Deus. E se Deus fez essa lei dessa forma, acho bom a gente começar a treinar, né? Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra, para uma criatura, para um espírito, é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Um dos maiores prazeres é da lei natural, é de Deus, a necessidade de amarmos e sermos amados. É por isso que o Cristo a todo instante diz, relacione-se com Deus, relacione-se. Amar e ser amado faz parte do nosso processo evolutivo. Nós precisamos. Nós temos necessidade. É isso que nos sustenta. O halo de amor de Deus e nós. Quer entrar? Não? É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém. Não sei o que eu estou dizendo. É o Kardec, então eu fico tranquila. E aí, quando ele coloca na natureza, ele coloca como uma ordem divina, é uma ordem natural, nós sentirmos-nos amados e amar. Bom, um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. E aí a gente começa a entender o quanto a solidão dói, não é? O quanto a solidão, estar só, estar distante dos seus dói. E a gente começa a entender como é para espíritos, por exemplo, que estão aqui afastados dos seus amores em missão, ou em prova, ou em expiação. Já que um dos maiores prazeres é esse contato com corações, não é? Então a gente começa a pensar que a solidão, o afastamento, o distanciamento mata a gente, não é assim? Nós já tivemos experiências de ver crianças, quanto mais contato físico, desenvolvimento melhor, não é? Não é assim? Pessoas internadas, pessoas idosas em abrigos, quanto mais contato físico, mais ela volta à saúde, mais ela fica bem. Quanto menos contato físico, menos toque, mais adoecimento, mais entristecimento. Ah, mas Luciana, amor não tem a ver com toque. Vocês estão cobertos de razão. Acontece que nesse planeta, esse corpo físico, ele é feito de sensações. Um toque leva
neurotransmissores que vão fazer uma ebulição química no nosso cérebro que volta para todo o organismo, inclusive o espiritual. Inclusive o espiritual. Então, o toque, né? A importância do toque, né? As irmãs carmelitas da Ordem de Teresa de Ávila, elas imediatamente nos tocam. Se vocês já tiveram oportunidade de ir em algum convento de carmelitas descalças, elas são enclausuradas, elas não podem ter convívio, né? Mas se você consegue uma entrevista, consegue conversar com uma delas, a primeira coisa é nos tocar. É a primeira coisa. Elas veem essa importância, né? De colocar a mão em nós. Então, é da natureza. É da natureza. Que ok? Estão com umas carinhas muito sérias. Sigamos. Valeu, tchau. Pois muito bem. Tá. Então, se é da natureza, é de Deus que nós nos relacionemos, nos sintamos amados e amemos, porque é uma via de mão dupla. E se nós estamos numa escola, se esse planeta é uma escola onde a gente está aprendendo, quem aqui é professor ou diretor de escola sabe bem que nenhum diretor de escola chega ali na porta e fala assim: você que está passando aí na rua, vem cá dar aula de matemática para mim. Estou precisando de um professor de matemática, né? Ou, você aí, vem cá dar aula de educação física para mim. Só pular corda com as crianças. Aí o G da Nus enlouquece, né? Não, é brincadeira. Aí não é, né? Não é. Se você precisa de um professor de educação física e se você precisa de um professor de matemática, você tem que contratar alguém formado, não é? Que fez a faculdade, que tem experiência, que tem um currículo, não é assim? Então, todo diretor de escola vai chegar e vai olhar o seu currículo, ver a sua experiência, ou ver a prova que você fez, se você é formado mesmo naquilo, se tem competência, para te contratar para dar aula na escola. Deus é o grande diretor dessa escola, não é? Onde nós estamos matriculados e estamos aprendendo. Ele faz a mesma coisa. Deus não chega ali na esquina e fala assim: você, vem cá ensinar humildade para a Luciana, que ela tomou pau nessa matéria. Vem cá, professor de humildade. Não. Deus escolhe o melhor. Mas é o melhor a dedo. É aquele formado em Harvard, né? Assim, aquele currículo impecável. Deus escolhe o melhor professor para mim, para vocês. E como é que ele faz essa avaliação, né? Como é que ele faz, já que a gente não apresenta o currículo para Deus? Imaginem vocês. Então, Luciana tomou pau na matéria de humildade, precisa aprender humildade. Chame lá o melhor professor que tem, porque o tempo está passando e ela ainda não aprendeu. Para reencarnar com ela agora, vai o melhor professor. Aí ele me chama Chico Xavier. Mas não é isso. Humildade ele tem de sobra. Então, o melhor professor de humildade é o Chico. Acontece que se Deus faz isso, o Chico sai daqui mais santo do que quando ele entrou, né? Porque ele vai ter me suportado. E eu vou sair daqui pior do que quando eu cheguei. Então, o melhor professor de humildade, normalmente, é aquele bem arrogante. Não é? É aquele que tem bastante arrogância. Se ele tiver bastante humildade, normalmente ele não me ajuda. É um professor que estou desperdiçando o talento dele. Mas alguém arrogante, alguém que vai me fazer bater de frente com essa matéria que eu não sei, porque se tem uma coisa que ele vai me ensinar é humildade, porque esse professor é bom nisso, aí eu vou ter que aprender a matéria. Obviamente que eu sou a melhor professora dele de alguma coisa também. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é cruzar dados. Como é que ele faz, eu não sei. Mas ele faz brilhantemente, ele cruza dados, né? Então vem o melhor professor para mim e eu sou a melhor. Não tem ninguém nesse planeta melhor do que eu para ele. Então a gente aprende. Bom, a gente colocou aqui um espírito e a gente chamou de roda afetiva e semana passada, esse nome fui eu que tinha dado, né? Mas semana passada eu vi que eu não sei nada, porque eu estava ouvindo a monja Coen falando. Né, a monja Coen, uma monja budista, e ela disse que no budismo já existe essa proposta que se chama mandala, a mandala da vida. A gente tinha pensado numa roda porque ela gira, mas o budismo já tinha falado disso, ou seja, eu não crio nada. Mas aí então, nessa roda afetiva, nessa mandala da vida, existem muitos professores. Vocês conhecem alguns?
na nossa roda afetiva? Um monte? Pai e mãe sempre em primeiro, né? Pai, mãe, irmão. Primeiro de todos, quem manda nessa roda afetiva, quem deveria estar em primeiro lugar, não é? Deus. E aí a gente vem. Sogra, eu faço questão de botar ela primeiro, porque eu sei que todo mundo fala pai e mãe primeiro. Sogra, sogro, filhos, primos, o companheiro, o parceiro, a parceira, tios, pais e avós, amigos. Desafeto é? Desafeto é irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, desafetos, patrão, chefe, né? Bom, alguns exemplos aqui da nossa roda afetiva. Pessoas que nós treinamos com elas são os nossos professores de afeto. Esse professor aqui é bom de quê? Esse professor aqui é formado em Harvard em quê? O que ele nos ensina? Patrão, chefe, superior, diretor, gerente? Autocontrole. Autocontrole eu gostei. Para não matá-lo, né? Matá-la, é verdade. Autocontrole, paciência. Esse é o melhor. Porque esse aqui você não revida. Você precisa do dinheiro no final do mês, não é? Então, esse professor aqui é escolhido a dedo para ensinar tolerância, autocontrole. Essa aqui é escolhida a dedo, né? Para ensinar paciência. Algumas, hoje em dia tem umas muito queridas, né? Esses aqui são excelentes para ensinar tolerância, né não? Você tem que tolerar, é seu irmão, tem pra onde correr, tá ali na mesma casa, né? Professor perfeito de tolerância. E assim vai, desafeto. Professor escolhido a dedo para te ensinar renúncia. Escolhido a dedo, Deus escolhe o melhor de todos, né? Para te ensinar renúncia, e assim vai. Cada um desses aqui são os nossos melhores professores. Inclusive, que é o foco do nosso estudo hoje, esses aqui. Por que companheiro e companheira está em destaque? Gente, companheiro e companheira, da relação que for, tá? Casamento, namoro, se vocês quiserem dar um nome aí, não vamos ficar aqui presos nisso não, tá? Eles estão em destaque ali, são com uma cor diferente. Por quê? O que existe nesta relação, que só nesta relação existe, não deveria existir em nenhuma outra. Só existe nessa. Relação sexual, sexualidade. É a única relação da roda afetiva, deveria ser, que nós temos um comprometimento sexual. Ou seja, é a única relação onde a intimidade é tal, o contato é tal, a junção é tal, que os compromissos se dilatam. Os compromissos se acirram, né? E por que é uma roda? Porque a gente gira, não é? Então aqui eu tô de vizinho, próxima encarnação vou lá para irmão, vou tacar papai e vamos girando, né? A gente não vai trocando de lugares na roda? A gente vai trocando de lugares. E qual que é a proposta de trocar de lugar? Para que o melhor professor depois vire aluno, depois o melhor aluno vire professor, e a gente vai dilatando a roda. Então a gente começa com uma roda menor e vai, até porque esses professores aqui, a cada encarnação dilata, né? A cada encarnação aumenta, vai aumentando a nossa roda. Bom, e aí quando a gente vai girando nesses lugares aqui e aprendendo com os melhores professores, porque não dá para todo mundo nascer na mesma casa, né? Então aqui nós temos uma casa só, mas eu tenho 65 milhões de espíritos amigos, né? Onde é que eles vão vir na encarnação? Então tem que rodar, né? Então eu vou encontrar um amigo com 5 anos de idade na escolinha, o outro só com 20 na faculdade, o outro só com depois dos 40. Não é assim? Tem que caber na minha roda, né? Meus vizinhos e tal. Pois muito bem. Então agora vamos supor assim. Então nós estamos girando e nos conectando e nos relacionando, e essas relações aqui sempre sendo as mais viscerais, mais íntimas, mais comprometedoras do nosso processo. Pois bem, então vamos supor assim.
eu tenho um desafeto. E nós estamos brincando de eu mato ele e ele me mata, eu mato ele e ele me mata, há várias vidas. Tem muitas vidas que a gente está assim, uma hora eu mato ele, uma hora ele me mata. Uma hora eu mato ele, uma hora ele me mata, uma hora eu machuco, outra hora ele machuca. Mas aí chega um momento que eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer desse jeito. E aí eu desencarno e falo, eu não aguento mais. Não aguento mais. Essa roda a gente fica brincando. Uma hora você vem pra cá, uma hora você vai pra lá, mas toda hora você me maltrata, me machuca, eu te maltrato, eu te machuco, eu não aguento mais isso. Para, chega. Vamos estancar. Então, na última encarnação, o pavor era tanto que eu te matei. Matei. Tá bem. Tá, cheguei no mundo espiritual, falei, não aguento mais, me ajuda, me dá uma oportunidade. Aí eles dizem, perfeitamente. Essa criatura que eu venho há séculos, nós nos estranhando, tem uma dificuldade muito grande comigo, eu tenho uma dificuldade muito grande com ela. E aí, o pessoal responsável lá do computador, que eu não sei como é que se algum dia eu puder conhecer que computador é esse, vira e fala assim, olha, a melhor forma de resolver esse problema é estarem juntos casando. Eu não sei como é a avaliação, mas eles sabem, né? Olha, a melhor forma, não tem outra. Porque se vocês vierem aqui, capaz que vocês jogam a cerca do um do outro, vai brigar por causa de cerca, né? Se vocês vêm aqui, capaz que um joga o outro da janela e se mata. Então, não. Então, vocês vão vir aonde? É aqui, ó. Então, é aqui, mesmo teto, mesma cama, tudo junto, dividindo família, é isso aí. Eles entenderam que é a melhor forma de resolver esse problema. Eu não tenho nada com isso, tá, gente? São eles que resolvem. Pois bem, aí eu digo, a gente vai se matar. Aí eles dizem, não, a gente vai fazer o melhor possível. Então tá bem, então eu venho. Eu venho, ele vem, a nossa proposta é se encontrar lá pelos 20 e tantos anos. Tá bem. Quando eu vejo aqui, eu morro de amor. Não tem jeito. Vai subir um mal-estar, né? Ele também, porque ele também não gosta de mim nada. Vai subir um mal-estar. Aí o que a espiritualidade faz? Com uma sabedoria incrível. Eles colocam um véuzinho, né? Um véuzinho nos olhos. Eles fazem isso, gente, sinto muito. Essa história do cupido, né? Não é de toda ilusória, não. Eles colocam um véuzinho para que não seja um mal-estar tão grande que eu não me aproxime. Senão, a gente perde a oportunidade. Então vem um véuzinho. E aí, na hora que eu vejo que ele vê, não vem aquela sensação do passado, vem uma coisa diferente. Ah, nossa, que lindeza, né? Que boniteza. Quero me casar, quero ficar junto. Aí os amigos falam, tem certeza, né? Tenho, maravilha. Ela fala maravilha, ele fala maravilha. Ou eles falam maravilha. Perfeito. Muito bem. Então, vamos nos relacionar. É o melhor professor. Não tem nesse planeta um professor melhor para me ensinar perdão do que alguém que eu matei. Vocês concordam? Tem algum outro? Tem gente mais bonita, tem gente mais interessante, tem gente mais culta, tem gente que eu amo mais, tem. Mas um professor melhor de perdão não tem. E eu sou melhor professor em todo o planeta para ele também. Porque não tem melhor professor do que alguém que te matou. Pois bem, então a gente consegue se ficar junto. Aí a espiritualidade tira o véu. Porque aí eles fazem assim. Podia deixar, mas não deixa. Eles tiram. Eles tiram o véu porque aí começa o nosso processo de aprendizado. Porque se ficar o véu muito tempo, né? Não tem aprendizado. E aí começa o processo de aprendizado. Tira o véu e lá vou. Podia deixar, eu sei que podia deixar. Às vezes não trabalham como nós, né? Eles trabalham em Harvard. Ou você sai daqui formado, ou eles não estão para brincadeira, né? Eles querem que você saia com diploma de Harvard. E aí começam as questões. Bom, então vamos supor um triângulo amoroso, em que a terceira pessoa do triângulo sofreu muito com a minha deslealdade. Vem na roda como filho. E por mais que você diga para esse filho, eu te amo. Ele fala, não ama? Não confia no seu amor? Não confia em você? Você fala, meu Deus, mas eu te amo. Da onde vem esse sentimento? Da onde vem esse sentimento? Né? Ou alguém que eu traí, ou alguém que eu passei a perna. Vamos girando. E aí quando essa pessoa me encontra, meus amigos, é a hora
das propostas, né? Quando essa pessoa me encontra na roda, eu não sei o que é aquilo, não sei que sentimento é aquele, não sei de onde que vem, mas ele está ali. Proposto para mim, é para eu aprender. É meu. Está na minha roda afetiva. Eu trouxe para mim. Agora é meu. Está na minha roda, é meu. Mas minha Nossa Senhora, se eu reencarno como na condição humana, pelo menos, mais ou menos, como nos diz Joana de Ângeles, há 40 mil anos, conta boa, né? Se eu reencarno mais ou menos há 40 mil anos, quantas pessoas tem nessa roda? Pelo amor de Deus, né? Pois é, bastante, né? Por isso que Jesus fala, aproveita enquanto está a caminho, porque depois é difícil. Ah, Luciana, então é assim, depois na próxima encarnação todo mundo na roda? Não, não cabe. Ah lá, não cabe. Se tem 800 pessoas na minha roda, não vai caber aqui. Se bem que não é Facebook não, tá, gente? É de verdade, né? Eu sei que amigos no Face tem bastante. Não é isso, não. Não vai caber aqui. Então eu preciso de diluir, né? A cada encarnação vem o povo da roda. Mas uma vez é meu, vem para essa roda aqui. Não tem jeito. É meu. Minha responsabilidade, meu afeto, é meu. Aí a gente lê o livro Renúncia, do Espírito Alcione. Ah, nossa, que lindo, Alcione já estava numa condição evolutiva, voltou lá para falar com o Carlos. Não tem outra saída. O Carlos é dela. Está na roda. Ela não caminha se ela não pega quem está na roda. É assim. É assim que é. Né? Ficaram mais confortados agora? Ficou mais fácil? Ah, que bom. Não desanimem. Vai piorar um pouquinho só. Bom, e aí no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, vai trazer para nós os tipos de relacionamento. Gente, é claro que isso aqui é uma forma pedagógica de mostrar as questões. É claro que não existem só esses formatos. É claro que a espiritualidade não está propondo, né, fechar, engessar, mas é uma forma. Só da gente visualizar didaticamente os tipos de relacionamento. A proposta desse capítulo é mostrar 5. 5, eu acho. Vamos lá. Primeiro, relacionamentos acidentais. Uai, mas tem? Não falou que está tudo na proposta, que está tudo na roda, que tem a programação? Como assim relacionamentos acidentais, né? Claro que tem. Relacionamentos acidentais não quer dizer errados. Isso é importante da gente... A gente espírita gosta assim, né? Se não estava na programação, você errou, né? Você vai para o quinto dos umbral, né? Não vai. Relacionamentos acidentais não quer dizer errado. Quer dizer acidental. Ou seja, estava numa rota, você saiu da rota, saiu do planejado, saiu do proposto. É um acidente. Saiu fora do planejado. Não quer dizer errado. Então, relacionamentos acidentais. Então, bom. Então, lembra daquele meu companheiro que eu mandei matar e mandou me matar? A gente precisa se acertar nessa vida porque somos os melhores professores um do outro e a gente não aguenta mais sofrer. Nenhum dos dois, a gente pediu para vir junto. Pois bem, acontece que eu, lá com meus 19 anos, me apaixono por uma pessoa, perdidamente, e me caso com ela. Outra pessoa. De repente, nem estava na minha roda, nem era um espírito que eu já conhecia. Não. Mas agora é. Agora eu botei na minha roda. Agora é mais um, né? Mais um que eu alcanço com o meu afeto. E aí me caso. Pois muito bem. Um relacionamento acidental. Não é? Aquele relacionamento que não estava exatamente na programação, mas ele acontece. Por quê? Porque Deus tem uma lei irrevogável, que é a lei do livre-arbítrio. Irrevogável. Quando a gente está lendo o Sexo e Destino do Espírito André Luiz, o irmão Félix o mentor espiritual, né, o irmão Félix vai dizer assim, há uma lei de Deus, porque tem uma hora que o André fica nervoso, coitado, e fala para o Félix, faz alguma coisa, né, na situação que estava acontecendo, e aí o Félix fala, há uma lei irrevogável de Deus que nós não podemos, em hipótese alguma, ultrapassar, a lei do livre-arbítrio. Então, uma vez que é a lei do livre-arbítrio, mas por que não aparece um anjo e fala, não casa? Que aí eu caso, né? Às vezes aparece, né? Aí dá mais vontade de casar, né? Então. Mas como Deus não é bobo, ele sabe disso, você fala, não faça, você faz, né?
Mas por que não acontece um acidente? Então, para eu ver que não é aquilo, porque você tem um livre-arbítrio, Deus não vai fazer isso nunca. Aí vocês vão pensar assim, mas está me atrasando. Ele podia não me atrasar. Podia, mas ele não vai fazer. Então, relacionamentos acidentais são aqueles relacionamentos que não estão exatamente na proposta e exatamente no projeto, eles acontecem. Ok. Outro tipo de relacionamento são os relacionamentos provacionais. Esse que eu vou ter com esse companheiro. Não vai ser fácil. Ele é o meu melhor professor de perdão e eu sou a melhor professora de tolerância. Não vai ser brincadeira. Mas nós somos espíritos profundamente ligados. Imantados nós somos, né? Relacionamentos provacionais. Bom, ele é meu relacionamento provacional. Mas eu já me casei. Já estou num relacionamento sério. De novo, tá, pessoal? Toda vez que eu falar casei, vocês não peguem ao pé da letra, né? A gente está falando de qualquer tipo de relacionamento afetivo. O nome que quiser dar, da forma que quiser dar. Estou usando casei só para ficar mais fácil. Bom, então eu já estou no relacionamento. Mas a minha prova era com outro companheiro. Pergunta. Quando chegar lá pelos 20 e poucos anos, que no projeto inicial é para eu encontrá-lo, eu vou encontrá-lo? Só vê as cabecinhas assim. Eu vou encontrá-lo. E agora, José? Né? Então, já estou no relacionamento e ele vai aparecer. Lembrando que ele aparece com um véuzinho. Então, ele vai ser lindo, linda. Vai ser assim, a coisa mais espetacular do planeta, né? Vai conversar horas comigo. Eu vou falar, meu Deus do céu, né? Porque ele está com um véuzinho. Tá. Aqui é que é a questão, né? Ele vai aparecer. E aí, eu escolho continuar nesse primeiro relacionamento. E ele, o que faz? A melhor professora de perdão era eu, não era? O que ele faz? Aí Deus faz um negócio muito bonitinho também, que ele gosta de fazer, que significa reorganizar o GPS. Não é? Então, a rota do GPS era para ir para ali. Eu, Luciano, usei meu livre-arbítrio, saí da rota. Ele pega a rota dele e reorganiza. Mas, Luciana, não vai ser como... não vai ser. Não vai ser comigo, que poderia ensiná-lo muita coisa e ele a mim. Mas vai ser uma rota, com certeza. Então, Deus vai e reorganiza o GPS. Né? Porque, obviamente, que nem ele nem eu ficaremos perdidos nessa situação. Acontece que, tá bem, nos reorganizamos, né? Fomos cada um para o seu GPS respectivo. Acontece que nós somos da nossa roda. Ah, então logo na próxima encarnação, aí eu já não sei. Aí eu já não posso dizer, né? O que eu sei é que uma hora a gente se esbarra. Uma hora a gente volta porque a gente não aprendeu o que precisava aprender. Né? Outro tipo de relação. Então não fiquem preocupados se é logo na próxima não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Sacrificiais. Eu sei que vocês estão pensando, é a minha. Não é. Vai nos dizer o Espírito Emmanuel que a maioria de nós estamos na provacional. Né? A maior parte de nós estamos na provacional. As sacrificiais são aqueles relacionamentos, vou falar relacionamento, de espíritos que já estão numa condição evolutiva, mas voltam e se sacrificam para estarem próximos de espíritos da sua roda afetiva, que são deles, que fazem parte do afeto deles. Então, eles vêm num relacionamento sacrificial, que normalmente é aquele que a gente olha e não entende. Né? Como é que pode aquela pessoa tão legal, tão jóia, tão bacana, tá com aquela outra, tão assim, tão assado, tão outra coisa, né? Normalmente a gente não entende os sacrificiais, não. Mas, como não é da nossa conta mesmo, não tem que entender. Relacionamentos sacrificiais. Os espíritos estão numa condição e vêm para auxiliar outros. Alcione é um exemplo desse, né? O outro tipo de relacionamento, relacionamentos afins. Querido, né? Relacionamentos afins. Oh, meu Deus, coisa boa, né? Hollywood só conhece esse, né? Hollywood só conhece esses, os contos nossos, das meninas, né? Pobres de nós meninas, que só ouvimos contos assim, né? Relacionamentos afins, relacionamentos de almas afinizadas. A prova, a necessidade de educação não é com o parceiro.
O melhor professor não é o parceiro realmente é o melhor parceiro ou parceira, né? O aprendizado é com outros professores da roda, não necessariamente com um companheiro ou a companheira. Relacionamentos afinizados, né? Não é hollywoodiano não, tá, gente? É só afinizado. Porque o de Hollywood dá problema, né? É só afinizado. Normalmente, parceiros afins têm como melhores professores quem? Os filhos, né? Normalmente, relacionamentos muito afinizados, os filhos vêm e eles precisam dar conta das dificuldades com os filhos, né? Porque se aqueles filhos vêm com eles em desarmonia, aí que não ia ter jeito, né? Então, mas aí quem resolve isso é o pessoal do computador. Eu não sei como é que eles resolvem, não. Então, assim, relacionamentos afinizados é o sonho de consumo, né? Acontece que, para termos relacionamentos afinizados, precisamos ser os melhores alunos. O que a gente quer é já ter um relacionamento afinizado sem ter aprendido como se relacionar. Sem ter aprendido tolerância, paciência, renúncia. Sem ter aprendido. Então, a gente já quer pular para o afim sem ter passado pelos outros. Ou melhor, sem ter passado pelos aprendizados necessários a uma relação. Eu quero muito que o outro tenha tolerância comigo, eu quero muito que o outro tenha paciência comigo, eu quero muito que o outro me ame. Mas eu não faço ideia de como fazer isso. Não aprendi, não sei. Estou aqui sem saber como fazer, mas eu queria tanto. Então, aí você pega alguém muito sintonizado, muito bacana, e você, sem aprender, quando vocês se encontrarem, para ele vai ser um tormento. Não é? Você vai acabar num relacionamento sacrificial onde você é o tormento. E não a pessoa, mas você. Você está aqui em desequilíbrio, não aprendeu, não sabe. O Haroldo Dutra tem uma palestra que ele vai dizer, se você quer um casamento afim, um relacionamento afim, começa agora, daqui a 600 anos a gente consegue. Já a gente consegue. É um aprendizado, não é mágica, né? Não é mágica. Um relacionamento afinizado não é mágica. Aqueles espíritos já se educaram há muito. E agora vem numa relação afinizada. Volto a repetir, afinizado não quer dizer perfeita. Quer dizer afinizada, né? E por último, os relacionamentos transcendentes. Que aí é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nem é mais casamento. Não é? De tão bom que é, são transcendentes. Esses espíritos estão tão afinizados, tão próximos, tão unidos, eles têm uma sintonia tamanha que eles já nem ficam mais juntos. Francisco e Clara, por exemplo, né? Não ficam mais juntos como a gente conhece estar junto, né? Mas já estão profundamente ligados. Porque como é que é lá que o Kardec falou? É da lei da natureza a necessidade de nos sentirmos amados e amar. É da lei da natureza. Ou seja, é uma lei divina. Em todo o universo gira essa lei. Então, relacionamentos transcendentes é o futuro de todos nós. Estarmos numa ligação tão profunda, estarmos numa vivência tão intensa que vai nos alimentando, que nos alimenta, que nos fortifica. Não é? Bom, vocês se lembram daquela passagem do Paulo dizendo, no momento que ele está sendo preso e as mulheres estão chorando, e ele fala, por que vocês estão chorando e magoando o coração? O Paulo precisava muito de relacionamentos afins naquele momento, né? De espíritos fortalecidos. Mas as pessoas estavam sofrendo, porque ele estava sendo preso, estavam chorando. Ele fala, não chora, que você me enfraquece. Não faça isso. Me dê força, me sustente. Né? É por isso, porque nós precisamos amar e sermos amados. Bem, gente, de novo, isso aqui é só uma forma pedagógica da gente ver. Entre um e outro tem vários tipos de relacionamento. As coisas não são engessadas assim. Isso aqui é só uma forma da gente ter uma visão ampla da situação. Dentro, por exemplo, dos relacionamentos provacionais, a gente tem os relacionamentos por fraternidade. O Dr. Bezerra de Menezes se casou 2 vezes, não é? Se casou depois com a cunhada. Então você vê, você olha e fala, nossa, que situação é. Doutor Bezerra de Menezes se casa a primeira vez, afinidade, com um relacionamento afim. A esposa desencarna, ele cheio de criança pequena em casa, se casa com a cunhada. Relacionamento fraterno. É um casamento, mas é um casamento por
fraternidade. Quem gosta aí do livro Nosso Lar, fugiu completamente. No livro Nosso Lar, vocês vão se lembrar que tem um capítulo lá onde um senhor está casado, tem uma casa no mundo espiritual, ele está casado, é o Tobias. Ele está casado com a esposa dele e com as duas esposas que ele teve na Terra, né? Inclusive a segunda esposa é a Luciana também. Então ele tem um casamento afinizado e depois ele vai ter um casamento por fraternidade com uma moça mais jovem. Que é claro que a esposa que desencarnou não gostou nada, tem um processo obsessivo, mas isso, né, não vem ao caso. Mas depois que todo mundo já está bem, estão os três no mundo espiritual na mesma casa. Era um casamento, um por afinidade, o outro por fraternidade. Então, entre uns e outros aqui existem, né, uma dimensão. Mas aí a pergunta é a seguinte: qual é o relacionamento perfeito? Acidental, provacional, sacrificial, afim ou transcendente? Pois é. Afim, transcendente. Eu ouvi uns 3 transcendentes e uns 2 afins, né? Nazaré já falou necessário. Perfeito, a gente vai aproveitar mais, exatamente. Então, qual é o relacionamento perfeito? Aquele que eu vou sair melhor e vou fazer o outro sair melhor. Inclusive o acidental, tá, gente? Ah, mas se foi acidental, eu perdi a encarnação toda, acabou tudo. Não perdeu nada, não acabou nada. O relacionamento perfeito, quem faz essa pergunta é o Emmanuel, não sou eu, tá, gente? No livro Vida e Sexo. E ele vai responder. O relacionamento perfeito é aquele em que você vai sair aprendendo alguma coisa desse professor e ensinando alguma coisa para esse professor. Ponto. Inclusive os acidentais. Porque se for sacrificial e também você sair daqui sem aprender nada, vai perder. Não vale, né? Tá. Podemos ir mais um pouquinho? Então vamos. Vamos seguir. Como é que a gente aprende a se relacionar? Bom, então isso foi a doutrina esclarecendo pra gente como é que os relacionamentos se dão tanto no mundo espiritual como aqui para nós. Aqui para nós, livre-arbítrio sempre. No mundo espiritual, uma programação de aprendizado. Como é que nós aprendemos a nos relacionar? Tem gente que acha, que acredita que é se relacionando que a gente aprende. Mas não é. Não é se relacionando que a gente aprende. Vocês imaginem, meus amigos, que na Idade Média, que foi ontem, a gente pegar um percurso de história, foi ontem. Vocês imaginem que na Idade Média nem existia a questão do amor filial e maternal. Você nem precisava amar seu filho, não era uma questão de amor, era uma questão de sobrevivência. Né? Nem tinha necessidade de amor. Relacionamento, então, afetivo, imagina, é uma questão de dinheiro. Né? Então eu preciso de mais terra, você precisa de um dote, vamos resolver aqui, e a gente se relaciona. Isso se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, o relacionamento então era feito de forma apenas sexual e tá tudo certo, negócio de amor, né? Se a gente entender que foi ontem a Idade Média, e que a gente vem reencarnando nesses séculos e séculos e ainda não aprendemos a nos relacionar com o parceiro, vocês imaginem que não é se relacionando que a gente aprende. A gente precisa se educar. Quer dizer, é relacionando que a gente aprende porque Deus permite. Mas nós precisamos nos educar para nos relacionarmos. Né? Porque a gente vê o filme e imagina que pode ser assim. Não vai ser. Precisa de uma educação espiritual para a relação. E como é que a gente aprende a se relacionar? Vou tirar agora boa parte dos pensamentos desse livro aqui, tá, pessoal? A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida, que é um companheiro espírita. A Arte do Reencontro, Casamento. E aí o Alberto Almeida vai dizer o seguinte: aprendemos a ser esposos e esposas, ou o nome que quiser dar, namorado, ficante, crush, na convivência diária, especialmente com nossos pais. Como é que a gente aprende a se relacionar?
vendo quem está conosco se relacionando. E aí as coisas se complicam. Porque quem está conosco se relacionando está em prova na maioria das vezes, né? Está aprendendo também ali com professores duros e difíceis, que aprenderam com seus professores duros e difíceis. Então a gente aprende a se relacionar primeiro vendo, né? Primeiro observando. Bom, como muitas das vezes o que nós observamos não nos faz bem, é nosso dever nos educar espiritualmente para sermos parceiros, companheiros, confidentes. É nosso dever, né? A pessoa leva para o casamento os conflitos e emoções de tudo o que moldou até ali, inclusive questões não elaboradas de outras vidas. Agora ficou bom, né? Agora ficou bem fácil. A outra pessoa já é o melhor professor formado em Harvard. Melhor professor que eu poderia ter. E esse melhor professor teve vivências, conflitos e emoções na sua experiência familiar que ele vai levar para o casamento. Não só aquelas experiências, como as experiências da outra vida e eu também. Percebeu que é um caldeirão de bruxa? Percebeu que a gente só coloca coisa dentro, né? Tem as questões espirituais, tem a programação espiritual, tem as vivências nessa vida e tem as vivências da outra vida, que a gente vem há séculos sem saber se relacionar. Bota tudo no caldeirão, mexe e a gente quer ficar com o relacionamento de Hollywood. Como é que a gente vai conseguir um negócio desse? Né? Então, conflitos e emoções de tudo que moldou até ali. Uma vez a gente estava ouvindo um casal e eles estavam brigando pela seguinte questão. Por causa do filho pequenininho. Então, o pai dizia o seguinte: meu filho chegou em casa puro barro. Brincou o dia inteiro, rolou na lama, rolou na terra. Ele só tinha o olho branco. Só o olho branco. A parte branca do olho branco. O resto era tudo preto. De poeira, terra. E eu achei ótimo. Porque criança tem mais a que brincar, criança tem mais a que se sujar, criança tem mais a que se divertir. Achei maravilhoso. Aí veio a mãe. Meu filho chegou em casa, puro barro. Só tinha o branco do olho branco. Meu marido é um desnaturado. Meu marido não sabe o que faz, porque a minha mãe me ensinou que quando a gente gosta, a gente cuida, a gente limpa, a gente não deixa se sujar. Aí o marido dizia, a minha mãe me ensinou que criança tem que brincar. Minha mãe deixava eu brincar. Minha mãe não se preocupava. Quem tá certo? A esposa? Não tem ninguém certo. Ele traz da família dele que amor é se sujar. Não é propaganda de homo não, tá, gente? Mas ele traz da família dele que amor é se sujar, brincar, rodar, pular. Ele traz da família dele. Para ele, a mãe dele amava muito ele porque fazia isso. Ela traz da família dela que amor é cuidar. Limpar, arrumar, deixar certinho, bonitinho. Para ela, esse é o amor. Quando a mãe faz isso por ela, lava uma roupa, cuida dela, para ela esse é o amor. Bom, ela acha que ele não ama, ele acha que ela não ama. Mas por conflitos e questões da família. Porque ela ama e ele ama também. Não é? E de outras vidas, então, as experiências que a gente teve em outras vidas do que é amor, do que é traição, do que é lealdade, do que é desafeto. E aí você vai se relacionar, não consegue se relacionar, não sabe por quê, mas por uma lembrança de vidas passadas de que foi traído e não consegue abandonar essa experiência. E acha que vai ser traído a qualquer momento, e acha que a qualquer momento vai ser abandonado, e acha que a qualquer momento... E vira um inferno a sua vida, porque você não consegue abandonar experiências passadas. Então, percebam, é preciso muito trabalho para se relacionar. Não é fácil, não. Né? Parecia fácil no filme e na novela, né? Mas não é, não. No mesmo livro, é no matrimônio, sobretudo, que o ser humano tem oportunidade de reestruturar as negatividades que traz como herança desta e de outras vidas. Agora ficou bom. Eles vão falar, que absurdo, Luciana, tem condições de reestruturar de qualquer maneira, não é só no relacionamento, não. Claro que tem condições de reestruturar.
Acontece que é no relacionamento que você vai ser colocado à prova. Não é? Não é reencarnando que a gente é colocado à prova, do que a gente aprende, né? No relacionamento você vai precisar diluir essas questões, reestruturar essas questões com um outro. O outro é seu espelho, professor e com as suas dificuldades. Então vai ser nesse embate, né? Não é um embate, é uma relação. Mas vai ser nesse processo que as coisas vão acontecer. Né? Bom, assim que a gente aprende a se relacionar, na experiência dessa vida, na experiência de vidas passadas, que com certeza não foi fácil para nenhum de nós. Se a gente pensar que há 50 anos atrás, me foge a palavra, quando a pessoa não é fiel à relação, infidelidade, obrigada. Quando a gente pensar que há 50 anos atrás a infidelidade era uma situação comum, né? Em especial, obviamente, para os homens, não para as mulheres, se a gente pensar nisso e a gente reencarna há quanto tempo vivenciando isso? Então, o que a gente traz dali? Né? Então, o que vocês estão fazendo aqui num sábado à tarde? A gente está se educando, a gente está repensando, a gente está reestruturando as nossas formas de relacionamento. Né? Dificuldades na relação conjugal. Agora vai ser a parte mais fácil. Já estava fácil, vai ficar mais ainda. A gente vai falar só da primeira e depois a gente vai para o lanche, tá? Se vocês estiverem cansadinhos, é só para a gente começar o processo. Perde não, gente, perde não. No final vai dar certo, não percam a fome não. Dificuldades na relação conjugal. Vamos lá. Já podemos ir lanchar, não é? Já podemos ir lanchar. Diálogo. Tudo que a gente vai falar agora, de novo, tá, pessoal? A gente tirou da arte do reencontro aqui, desse livro aqui. O Alberto Almeida, ele é médico, mas ele é também terapeuta de vidas passadas, ele trabalha com isso no consultório dele, em especial com relacionamentos, né? Por que a gente falou que o diálogo é dificuldade e não solução? Por que ele não está na planilha de solução, mas está na planilha de dificuldade? Porque nós não sabemos conversar. E aí não é só entre casal não, né? A gente não sabe conversar. Porque conversar implica em desarmar-se. Tirar as armas. Desnudar-se. E a gente não está acostumado a fazer isso. A gente está acostumado a estar sempre pronto, né? Pronto, direto, avançando. E aí fala assim, conversar. Bom, conversar eu preciso dar passos para trás, não sei fazer. Não sei como é que faz. E é por isso que é uma das dificuldades da relação. Rapazes, preparem-se. Agora vai ser difícil para vocês. Mentira, vocês estão de parabéns. Esses outros seminários que a gente fez em outras casas, os homens todos dormiam. E todos os homens aqui estão acordados. Vocês estão muito de parabéns mesmo, viu? É o medo? Vocês estão todos muito de parabéns, porque na maioria das vezes os já estão assim, ó, cochilando. Vamos lá. A carência de comunicação é uma das mais graves na dinâmica conjugal. E é por isso que ela está em dificuldade e não em solução. A carência da comunicação é uma das mais graves na dinâmica. Se tem uma coisa que a gente não pode perder de vista é que relacionamento é um ser vivo. Pulsante, é vivo, é orgânico. A nossa relação é um ser vivo, ele pulsa, ele vive, como todo ser vivo, né? Respira, bombeia sangue, é um ser vivo. Esse ser vivo tem uma dinâmica muito específica, que é estabelecida desde que a gente se conhece. Tem uma dinâmica muito específica. E depois, quando esse relacionamento vai ficando cada vez mais sério, mais profundo, mais íntimo, essa dinâmica vai. Então, quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, você não é mais como era quando a gente se casou, quando a gente se relacionou. Graças a Deus. Não é? É assim mesmo. Porque além deles terem tirado o véuzinho, é um ser vivo. É uma dinâmica. A criatura envelhece, amadurece. Passa por outras coisas, vivencia coisas diferentes, é um ser vivo. Ah, não, mas eu quero aquilo que eu tinha. Então nós temos um problema.
aquilo que a pessoa era, ela não é mais. Você não é mais, e esse ente no meio, que é a relação, também não. Então, a carência de comunicação, à medida que essa dinâmica vai mudando, a gente vai parando de falar, né? É assim? Ah, deixa. Melhor deixa, né? Deixa pra lá. Não vamos falar isso de novo, não. Falar de novo. A mesma coisa, né? Mas esse aqui é o problema, não é de novo a mesma coisa. Porque realmente é a mesma coisa, não precisa falar não, porque a pessoa já não está mais ali. Nem você, nem a pessoa, nem a relação, né? Também no livro Nosso Lar, o André Luiz vai conversar com a dona Laura. Não sei se vocês se lembram da dona Laura, mãe do Lísias, né? E a dona Laura falou que foi ter uma aula de relacionamento em Nosso Lar. Foi ter uma aula de relacionamento com um professor de geometria. Que coisa interessante. O professor de geometria foi dar aula de relacionamento. E aí ele coloca um triângulo, né? Aí eu não sei nome, gente. Isósceles, não sei que triângulo era aquele. Mas ele bota um triângulo lá, mostrando para ela as relações familiares. E aí o que a dona Laura fala para o André? André, que ela aprendeu lá na aula de relacionamento. André, quando é que começa a violência no lar? A violência em casa? Não é quando as panelas estão voando, né? Não é quando já está tendo agressão física. A violência no lar começa quando acaba o diálogo, quando acaba a conversa. Porque quando você não quer mais falar, essa preguiça de falar, deixa, melhor não. Quando você não quer mais falar, você já parou de tocar há muito tempo. Lembra que a gente falou lá da necessidade de amar e ser amado? Quando a gente já não quer mais conversar, você já não toca há muito tempo. Aí começou a violência. A violência começou aí, não é na panela que voa não, nem na porta batendo não. Aí ela ainda coloca assim, os mais educados se suportam. Os mais educados se suportam. Os que são menos educados já partem para agressão. Né? Então, violência no lar começa com a falta de diálogo, falta de vontade de conversar. Essa foi a aula que ela foi receber lá no mundo espiritual, né? A nossa ineficiência tem início quando somos crianças e não desenvolvemos a capacidade de expressão verbal, porque a criança não tem instrumentos mesmo para verbalizar o que acontece. Se nós não conseguirmos auxiliá-la nesse sentido, ela não consegue dizer. É raiva, é mágoa, é tristeza, é terror, é medo, o que é? Se a gente não consegue auxiliá-la a dizer, infelizmente os rapazes aí vivenciaram isso, vocês então não eram incentivados em nada a dizer o que vocês estavam sentindo, né? Pelo contrário, essa nossa ineficiência tem início lá na infância. Não somos estimulados. Decorre dessa matriz a nossa fragilidade em promovermos uma conversa rica, eficaz, propiciadora de crescimento. Agora piorou de vez, né? Não só o diálogo é difícil, como o diálogo tem uma função. O diálogo ele tem que ser rico e eficaz. O que normalmente acontece numa DR? Ela é ineficaz, não é? Normalmente DRs são ineficazes. Discutir a relação, né? Por que normalmente DR é ineficaz? Porque DR não é diálogo. DR é eu dizendo a minha frustração, você falando da sua e a gente se batendo, né? Conversando assim, eu falo linguagem de sinais, você falando inglês. E a gente tentando ali se comunicar. Por que a DR não é eficaz? Porque nós não sabemos nos comunicar lá atrás. Não vai ser na relação que a gente vai conseguir. Se a gente não se educar, mas vocês estão aqui hoje para isso, então nós vamos conseguir, não é? Mas não vai ser no momento do atrito, no momento da dificuldade, que a gente vai aprender esse diálogo, aprender a dizer o que sente. Aprender a dizer o que sente. A gente disse que os homens não são estimulados a isso e as mulheres são extremamente estimuladas. Uma menina que chega chorando, a primeira coisa, o que foi? O que houve? Me conta. Me fala o que aconteceu, né? Um menino que chega chorando para de chorar. Ponto. Não tem muita explicação. E aí essa menina vai para uma relação querendo falar o que foi que aconteceu.
e falar bastante, né? Dizer bastante sobre o que aconteceu. E esse menino vem para a relação pensando, para que você está falando? Não era para parar de falar? Não era para deixar isso para lá? Isso não é diálogo, isso é DR. Então somos nós não aprendendo a nos comunicar e tentando nos comunicar. Qual é o aprendizado? Por que tem que ser eficaz? Porque não será no diálogo que a gente vai resolver. Não, realmente não será. Por isso que ele não está lá no lugar de solução. O diálogo, a proposta do diálogo é abrir pontes. Pontes. Quem vai resolver vai ser uma outra situação. É abrir pontes. Contato. Um meio de contato. E uma vez que você abre a ponte, abre o meio de contato, vai haver a possibilidade de resolver o problema. Mas não será no diálogo. Tem gente que imagina assim, nós vamos sentar e conversar e resolver. Acho difícil. Vai se resolver, mas não nesse momento. Esse momento é para abrir a ponte. Agora, convence uma mulher disso, né? Convence uma mulher que é só para abrir a ponte, né? Pra gente é para resolver ali na hora. Por que na hora não é a proposta? Por que a diálogo não está no processo de solução? Porque na hora a gente ainda nem mastigou a comida. O diálogo é a ponte. Você está dando a comida, você está pegando a comida, sentindo o cheiro, vai mastigar. Agora ela vai te alimentar, ela vai te suprir, ela vai te nutrir depois. Aí a gente tem um processo de resolução. Mas nesse momento aqui, não. Ele tem de ser eficaz e proporcionador de crescimento. A gente não falou que o outro é o espelho? Então é o meu espelho, o meu melhor professor de Harvard, dizendo para mim o que está acontecendo. E eu, a melhor professora dele, dizendo para ele o que está acontecendo. Então tá ótimo, a partir de hoje nunca mais eu faço isso. Funciona? Não funciona. Por quê? Porque não será no diálogo. O diálogo é para criar ponte, para mostrar o espelho. Esse processo vem depois, né? Quem quiser falar alguma coisa, pessoal, tá aberto, tá? Quando ficamos com buracos em nosso desenvolvimento emocional, torna-se impossível ter competência dialogal na relação com qualquer interlocutor. Parceiro, parceira, qualquer interlocutor. Quando ficamos com buracos. Que buracos são esses no desenvolvimento emocional? Engole esse choro. Não fala sobre isso. Isso que você está fazendo ou sentindo é uma bobagem. Isso aí não tem sentido. A sua mãe fazer isso melhor do que você. A sua avó nunca precisou disso. Sabe, coisas assim? Né? Esses são buracos em nosso desenvolvimento emocional. Isso que você sente não tem valor. Isso que você sente não é necessário. Isso que você sente é uma bobagem. Isso pode ser dito de N maneiras, né? Comparando você com o irmão, comparando você com alguém da família, dizendo o quanto você é ineficaz naquilo. Esses buracos no nosso desenvolvimento emocional deixam a gente incompetente. Agora imagina, eu estou indo sem conseguir me expressar emocionalmente, com um buraco nas minhas relações emocionais e com os meus sentimentos, conversar com alguém que tem buracos, que é incompetente, que veio de uma família que traz as questões dele. Imagina como é que vai ser esse diálogo. Normalmente vai ser, você não me ama, porque você não faz o que eu estou falando para você fazer. Não é? Eu já falei que isso aqui está errado. Normalmente vai ser essa conversa. E isso não é diálogo. Isso não é diálogo. Então, mas Luciana, como é que resolve buraco se o buraco eu vim lá não só dessa vida, como de outras vidas? Excelente pergunta. É por isso que a maior parte de nós estamos em relacionamentos provacionais. A gente está aprendendo. Mas meu marido não me ouve, é o que eu escuto, né? 95% das vezes. Meu marido não me ouve. Quando eu vou conversar com ele, ele fica em silêncio. Não é assim? Eu vou conversar com ele, ele não fala nada. Porque há um buraco enorme, imenso. Né? Ou, a minha mulher fala demais. Ela fala muito. Ela acha que eu já não ouvi da primeira vez. Isso, então, eu escuto demais. Né? Ela acha que eu não ouvi da primeira vez. Acontece que
por um acaso, as mulheres tentam preencher o buraco com muito mais insistência do que os homens, né? E acredita que falando vai preencher. Bom, por que então é uma dificuldade no relacionamento conjugal? Nós não estamos acostumados a nos expressar, dizer o que realmente sentimos. Não somos incentivados a dizer o que realmente sentimos. E estamos com grande dificuldade, muitas dificuldades de falarmos das nossas dificuldades. Grande dificuldade de falarmos das nossas dificuldades. Acontece que esse é o meu espelho. Acontece que essa é a criatura mais íntima que eu tenho. Ele é tão íntimo de mim, ela é tão íntima de mim, que a energia sexual que acontece entre nós faz com que, energeticamente, os nossos campos vibracionais estejam ligados. Você imagina se com essa criatura eu não consigo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer nas questões emocionais? Segunda dificuldade nos relacionamentos, energia monetária. E veja que a gente não falou de dinheiro. A gente falou energia. Por quê? Casais que se separam, né, violentamente porque não conseguem lidar com as questões financeiras dentro do relacionamento. Mais do que as dificuldades com o diálogo é a dificuldade financeira. Ela gasta mais do que ele gasta mais do que ela só usa o dinheiro dela para as coisas dela, não bota na casa, ele ganha o dinheiro e compra coisas só para ele, não é assim? Energia, mas isso é energia. Por quê? Porque dinheiro não é só matéria. Dinheiro é energia monetária. Vamos identificar quais papéis a moeda pode estar desempenhando dentro da relação da conjugalidade. Procurando perceber se o dinheiro está a serviço do crescimento, quando usado positivamente, ou está dilapidando o relacionamento no uso desequilibrado dentro do casamento. Então, a gente não tem educação sentimental, quem dirá educação financeira. Não é? E aí a pessoa vem de lá, que na casa dela é tudo com fartura, é tudo muito, os pais nunca se preocuparam em fazer economia, de esbanjar. Vem eu de cá, onde tudo é certinho, tudo é contado, tudo tem que colocar o dinheiro na poupança, tudo tem que ser... E aí a gente se junta. E aí, para um é de uma forma, para outro é para outra. Mas a gente viu que a relação é um organismo vivo. E para a relação é como? Como é que é para esse terceiro ente, não é? A maioria dos casais se separam nessas dificuldades porque a gente tem muita dificuldade em estabelecer o que essa relação precisa. Nós moramos num apartamento pequeno, para nossa relação, para nós funciona. Então funciona para essa relação, não funciona para ela talvez, mas funciona para essa relação, está perto do emprego, não precisa pegar tanto ônibus. Para a relação, para isso que vocês estão estabelecendo, funciona. Agora, como é que convence a ela de que para essa relação funciona? Percebe? Por isso que a energia, há um desgaste. Aí começa a esconder, né? Esconder que comprou, esconder que ganhou, esconder quanto ganha. Não quer mais dividir isso, não quer mais falar disso, porque isso causa atrito, causa dificuldade, né? Aí vem aquelas brincadeiras, né? Não deixa meu cartão de crédito com ela. Não... E aí a gente começa a bloquear essa energia que a gente viu ali, que é a energia de crescimento. É para o casal crescer, dinheiro é para crescer, para fazer frutificar, evoluir, não é para botar para baixo, né? Mas essa energia que paralisada, ela causa grandes dificuldades, grandes sofrimentos, inclusive, não é? Tem pessoas que só vai saber que o marido ou a esposa tinha algum dinheiro quando ele desencarna. Quando ela desencarna, não é? Você fala, gente, que dinheirama é essa? Onde é que estava? Agora você pensa, a pessoa conviveu com você uma vida, mas ela não tinha condições de falar, de mostrar, de dividir a energia monetária. O dinheiro dela para fazer crescer. Que coisa estranha, não é? Reteve, deixou obstruído. Isso é estranho com a pessoa que você tem mais intimidade, não é? Bom, então a energia monetária é uma grande dificuldade nos relacionamentos. Muitos relacionamentos acabam por causa disso, né? Ou a pessoa empresta dinheiro para os da família dela, mas não usa o dinheiro na relação, né?
Isso não acontece muito, né? Ah, se o irmão vem pedir dinheiro, e sem falar com o parceiro, né? Ah, mas o dinheiro é meu. Adoro quando eu escuto isso. Mas o dinheiro é meu, né? Sou eu quem ganho. Perfeitamente. Acontece que é um organismo vivo. É você, a pessoa e o ente, né? E o organismo vivo. E a relação. Então, essa troca é necessária, sim. Por menos que a gente goste de falar disso, né? Mas essa troca é necessária, sim. Terceira dificuldade nos relacionamentos. Infidelidade. Vamos falar de infidelidade? Ixi. É o que eu mais escuto. Ixi. Pesou. Vamos falar de infidelidade? Infidelidade. Amigos, faça um desafio para vocês. Peguem qualquer livro que vocês quiserem. André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, o livro que vocês quiserem. Façam um desafio. Olhem lá. Relacionamentos que geram processos obsessivos no mundo espiritual. Vocês vão olhar. Eu ouso dizer, 90% das vezes é o quê? Infidelidade. Triângulos amorosos. E não é só infidelidade. Ah, infidelidade porque traiu o companheiro de trabalho, roubou o dinheiro dele, né? Ah, infidelidade porque traiu a confiança. Infidelidade. Relacionamentos amorosos, triângulos amorosos. Podem pesquisar. 90% dos casos de processos obsessivos severíssimos no mundo espiritual, infidelidade. Nós não temos educação sentimental. Nós estamos pelejando aqui para ver se a gente consegue entender como é que um relacionamento se dá. Então, a infidelidade era uma realidade para nós até ontem. Uma realidade social. Não é só uma questão moral, não. Uma realidade social. Era permitido e era possível. Não é? Hoje em dia que a gente tem conversado um pouco mais sobre isso. E ainda assim, com grande dificuldade. Né? Aí, em 1857, Kardec pergunta sobre monogamia, sobre poligamia no Livro dos Espíritos. E aí a gente lê a resposta e fala, nossa, em 1857, os Espíritos estavam dizendo que a poligamia era um processo que nos atrasava em nosso desenvolvimento espiritual. 1857. Depois, na Revista Espírita, Kardec vai falar sobre um sheik árabe, que culturalmente, socialmente, podia ter várias mulheres, e o Kardec começa a descrever como ele ia moralmente se definhando. E a gente pensa, nossa, os espíritos foram muito corajosos, porque eles estavam numa época em que isso nem era uma problemática, né? Era quase que comum. Então vamos conversar. Bom, com relação à infidelidade, nós temos algumas questões. Uma delas é o grande sofrimento que ela gera. Né? O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai falar para nós que se a gente não tem condições de manter uma relação, é melhor que a gente não a faça, porque o estrago causado, a dificuldade gerada no campo emocional e psicossomático. Tanto é, meus amigos, que os espíritos, quando vão narrar um processo obsessivo por um triângulo amoroso, narra que a criatura que está desencarnada e está fazendo um processo obsessivo, muitas vezes traz a outra algemada, não é? Se já está desencarnada, traz a outra algemada. E os espíritos precisam ir ali e tentar auxiliar os dois, obviamente, que os dois têm um sofrimento profundo, né? Então a gente tem a dificuldade da dor causada, e uma vez que a gente causa dor em alguém, a gente fica em débito com a lei. Do que isso gera na roda afetiva da pessoa, das desconfianças que ela vai fazer, das dificuldades que ela vai ter. Se gera dificuldade na roda afetiva dela, é um problema meu. Aquela pessoa é responsável, aquela dor é responsabilidade minha, vou ter que me acertar com isso, não é? E outra coisa, a decisão de perdoa e permanece junto, ou termina essa relação. Até pouco tempo atrás, era muito chique e bonito dizer, termina, se houve uma traição, acaba, tem que parar com isso, não é para ser bobo, né? Mas de uns tempos para cá, a gente tem conseguido conversar melhor sobre isso. Primeiro, é de fórum íntimo. É uma decisão que absolutamente ninguém pode dar opinião, né? Segundo, só a criatura que faz tanto o processo do perdão quanto o processo da separação sabe por que fez essa escolha.
Não, Luciana, não foi uma escolha. A pessoa fez porque ela nem pensou. A pessoa fez. Foi uma escolha. Foi uma escolha. A gente vai falar aqui de quando a gente escolhe perdoar, escolhe ficar. As consequências que gera, né? Perdoar uma infidelidade. A gente entende, e os Espíritos falam para nós, que a dor da infidelidade, a dor de uma traição, seja ela em qual nível for, ela é marcada perispiritualmente. Quando a gente fala coração partido, né? Ai, meu coração tá doendo, meu coração tá partido. Literalmente, literalmente, o coração tá partido. Né? Perispiritualmente você tem ali uma marca de dor. Escolher o perdão, escolher permanecer, é escolher estar com um machucado, com uma dor e um processo. Né? Então vamos falar um pouquinho desse processo. No que tange à sua biografia, vamos encontrar muitas motivações, conforme as circunstâncias de vida de cada um, que podem induzir a comportamentos de não fidelização ao parceiro de caminhada afetiva. Muitas circunstâncias de comportamento. Gente, comportamento da vida passada. Traições, abandonos, pessoas que quase conseguiram uma relação bacana e foram traídas. Pessoas que nunca conseguiram se relacionar afetivamente. Porque a gente diz que para se relacionar afetivamente você tem que se despir, você tem que estar aberto. A pessoa nunca conseguiu isso, ela sempre usou as pessoas, mas nunca se relacionou. Tem tantas situações psíquicas que geram comportamentos de infidelidade. E aí a gente tem comportamentos de infidelidade repetitivos, né? Quase que obsessivamente a criatura não consegue se fidelizar. Ela não consegue se fidelizar numa relação. Comportamentos, às vezes, uma situação específica. Então, são tantas as questões relacionadas a isso. Pessoas que nem queriam estar nesse processo. Vocês lembram quando a gente falou que, então, eu tenho um débito com uma criatura, mas eu casei, tive uma relação... Como é que é a primeira, gente? Obrigada. Eu tive uma relação acidental... Mas aí me apaixonei por aquela outra pessoa, porque veio o véu. E aí eu quero manter essas duas relações, porque eu estou apaixonada, porque aquilo me interessa. Mas eu sei que ao mesmo tempo não devia. Mas aquilo me chama atenção. Aquela outra pessoa é tão mais legal, ela é tão mais... Meu marido é tão embrutecido, tão duro comigo. E ali é tão bacana. É a situação, né? A gente tem a impressão que Deus vai mandar um raio e vai tacar todo fogo em todo mundo, né? E aí a gente lembra de um livro chamado Obreiros de Vida Eterna, do Espírito André Luiz, onde ele vai contar 4 casos de desencarne. Vocês se lembram? São 4 casos de desencarne. Um deles é um caso por eutanásia, né? Vai acontecer uma eutanásia. Não sei se vocês se lembram. Então tem um senhor num hospital, num leito, quase desencarnando, uma situação terrível, ninguém vai visitar, é sozinho, um leito pobre, né? Quase não tem medicação, todo ferido, ele já está para desencarnar. E o médico, com pena, pensa, eu vou dar uma injeção para acabar com isso, porque isso não tem mais condição, esse sofrimento. E aí a equipe espiritual já vem na hora, né? Vem o André Luiz, vem a equipe toda, eles já ficam próximo do médico, sussurrando, não faça, não faça, não faça. Por quê? Porque aquele senhor que está no leito de morte, quase desencarnando, numa situação terrível, abandonado, sozinho, ele começou a lembrar da esposa. Então ele tinha uma esposa, ele era um homem rico e próspero numa cidade, ele tinha uma esposa, a esposa o traiu. Ele mandou ela embora, com a mão na frente e outra atrás, não deu nada para ela, sem direito a nada, com orgulho, né, com honra, foi um homem traído na sua honra, mandou ela embora, passou o resto da vida, e ali, naquele leito de morte, ele começou a pensar nela, pela primeira vez em anos. Começou a pensar, será que eu fiz certo? Será que eu agi correto? Sabe o que ele começou a pensar? Ele começou a pensar assim, mas eu era tão duro com ela, mas eu maltratava tanto, tinha até razão ele encontrar outra pessoa mesmo, né? Começou a pensar isso. E o que a espiritualidade precisava? De um tempo para ele continuar pensando isso e eles conseguirem resgatar onde ela estava. Porque ela, depois de sair de casa sem dinheiro, e você tem como trabalhar, foi ser uma prostituta, enveredou no vício do álcool, desencarnou numa situação terrível, alcoolizada,
a sexualidade toda desgovernada, estava numa região umbralina muito dolorosa, e eles precisavam desse arrependimento dele para ir lá resgatá-la. Então precisava de mais tempo, né? A espiritualidade não mata agora não, pelo amor de Deus, né? E aí eles trazem ela e tal, enfim. Mas não o que a gente acha bonito dessa história é que no leito de morte é que ele começou a rever. Eu deveria ter perdoado. Eu deveria ter feito diferente. Ela era uma mulher, aí ele começou. Então quando a gente pensa assim, nossa, traiu, vai tacar fogo, Deus vai... Deus é que sabe esses caminhos, a gente não sabe. A gente não sabe. E o socorro é sempre para os dois. Para aquele que é traído e para quem trai. Porque os caminhos de quem trai a gente não conhece, né? Conversávamos isso ontem, né, Gê, no grupo ontem, né? A gente não conhece os caminhos que levam Deus a ter a misericórdia e auxiliar aquela criatura. Então é isso que ele está dizendo aqui. Há muitas motivações. É claro que a gente não está dizendo, já que há motivações, então que seja um comportamento normal. Absolutamente não é isso. A gente só está trazendo que não se trata, às vezes, nem só dessa vida. De novo, uma criança que nasce num lar onde o pai ou a mãe tem esse tipo de comportamento, vê isso repetidamente, vê o quanto a mãe ou o pai sofrem com essa situação e acaba repetindo na sua vida, não consegue se relacionar, não consegue ser fiel, ou de outras, né? Há muitos os processos. Mas vamos lá. Se a gente... antes de eu falar, eu queria falar de infidelidade afetiva. Infidelidade afetiva é um termo até bem atual para falar daquela infidelidade que não é a infidelidade como a gente conhece. De alguém que sai e tem uma relação sexual, uma relação com alguém de fora. Infidelidade afetiva é aquela infidelidade... Você está com uma dificuldade em casa, uma dificuldade na sua relação. E o seu colega de trabalho é tão legal, é tão bacana. Claro que é, né? Não está lá com você na sua casa todo dia, né? É mais bonito, é mais joia, é mais companheiro, tem um papo melhor, tem uma conversa mais gostosa. E aí você começa a se abrir com esse companheiro. É mais gostoso estar do lado dele, é mais gostoso estar do lado dela. E aí você faz ali uma relação como se você não tivesse um compromisso. Como se você não tivesse um compromisso. É gostoso, é bom, a gente conversa, é alegre. Mas o meu compromisso é horrível. Não é? Meu compromisso é horrível. E aí começa a falar do meu compromisso com essa pessoa. E aí começo ali, né? E aí eu começo a falar o quanto é ruim o meu compromisso, mas aquela relação ali é tão boa. Infidelidade afetiva. Não há efetivamente uma relação extraconjugal. Mas afetivamente você está desviando a sua energia para outro lugar. Uma energia que deveria estar sendo voltada para a relação, ela está sendo desviada e por isso é chamada infidelidade. Mas Luciana, agora é só que faltava, a gente não pode ter amigo. Não é disso que a gente está falando, né? Absolutamente não é isso. A gente está falando de um processo interno que acontece. Lá em casa é muito ruim, aqui é muito agradável. Desvio a energia de lá e volto para cá. Seja de várias maneiras, né? Hoje em dia a gente tem essas discussões. A internet é infidelidade ou não é? Se é um relacionamento pela internet, é infidelidade ou não é? Pergunto para vocês. Se a gente está usando esse tipo de ideia, por quê? Porque você está desviando a energia. Mas a gente não pode ter um refresco? Já ouvi pessoas me perguntarem isso, né? Mas é só um refresco, né? É só para esparecer a cabeça um pouco, né? Pode sim, vamos ter refresco, porque conviver não é brincadeira, não. Conviver é para os fortes, né, Tati? Conviver é para os fortes. Não é fácil, não. Vamos ter sim, vamos ter várias maneiras de refrescar a cabeça. Porém, quando a sua energia afetiva é usada no desviar, aí nós temos uma dificuldade grande. Primeiro, porque onde você está desviando, está faltando aqui. E segundo, que se está faltando aqui, lembra da violência? Né? Quando é que começa a violência em casa? Quando os cônjuges não têm mais vontade de conversar. Para quê? Eu tenho com quem conversar? Eu tenho com quem desabafar e é tão mais gostoso, mais agradável, não é? Então começa a violência em casa. Mas, Luciana, tem que usar toda a energia para essa relação? Seria bom. Seria bom. Porque a gente falou lá atrás, né? Essa relação está me dando os parâmetros do meu crescimento. Essa relação está sendo espelho do meu crescimento.
Essa relação está sendo uma forma de aprendizado para mim. Então você tem a oportunidade de tirar o diploma em Harvard. Aí você vira e fala, não quero não, tô com vontade não. Normalmente você não faria isso. Não, eu vou tentar, vou me esforçar, eu vou estudar, eu quero fazer a prova, né? Essa é a proposta. Ou desistir, aí tudo bem, né? Não, então realmente isso não me apetece, perfeitamente, né? Então vamos lá. Abordagens culpa-responsabilidade. São 4 tipos de abordagens que podem ser feitas para quem resolve perdoar. Quem resolve continuar nessa relação, né? A primeira é o outro é culpado. Se houve uma traição, ele é culpado, ela é culpada, porque ela é infiel, ela é uma pessoa que não é de Deus, a culpa é toda do outro, né? Quando a culpa é toda do outro, nós temos um problema. O que não é desejável? Eu me fixo na mágoa e na vingança. É o tal do negócio de chumbo trocado não dói, né? Eu me fixo na mágoa e na vingança. Se o problema é o outro, mesmo que eu permaneça com o outro, ele nunca será perdoado. Ele é um problema. Ele é desvirtuado, ele é problemático. Então, com certeza, no meu íntimo, eu fico pensando em maneiras de magoá-lo. Que não precisa necessariamente ser uma outra traição, não. Pode ser uma forma de deixar constrangido na frente dos outros, falar dessa história numa hora que não precisa falar, dizer para os filhos, reafirmar para os filhos, né? Essa vingança ela pode acontecer de várias formas. Né? Aliás, tem uma coisa que eu gosto de dizer, é que quando a gente está em grupo, a gente costuma brincar com o parceiro, né? Soltar umas piadinhas, né? Soltar umas piadinhas, assim, como quem não quer nada, sobre o nosso parceiro, a nossa parceira. E tenham certeza, uma hora isso vai dar problema. Porque naquela hora ali você está brincando. Ah, mas você não sabe, ela também faz isso. Você não sabe, ele também faz isso. Na hora todo mundo riu e brincou. Mas aquilo em algum lugar vai ficar. Na próxima DR, tenha certeza que isso vai vir à tona. Por quê? São esses pequenos momentinhos de mágoa, né? Que são lançados assim, como quem não quer nada, como se fosse uma brincadeira, né? Então a gente costuma dizer, preserva o seu parceiro. Se vem na ponta da língua a brincadeira, segura, né? Não faça, não é uma brincadeira normalmente, é uma pitadinha de mágoa, né? Uma pitadinha de vingança. E o desejável? O que é desejável nessa situação? Perdão. Desejável se foi uma escolha de permanecer. Se há uma escolha de permanecer, havendo uma escolha de permanecer, para você não fazer uma úlcera, para você não ficar essa pessoa chata que fica revivendo aquilo, que fica falando daquilo e se machucando, a gente não falou que causa no perispírito uma marca? Você vai ficar enfiando a faca de novo, de novo, de novo. Mas, Luciana, perdoar é muito difícil. Toda a aposta de permanecer é muito difícil. É muito difícil. Não será fácil, não. Não será fácil, não. Nem para quem traiu, viu, gente? Nem para quem traiu. Não será fácil, não. Tem uma segunda forma de tentar resolver essa situação, que é eu que sou o culpado. O outro me traiu, mas porque eu não dei a devida atenção, eu não fui o suficiente, eu não fui capaz de manter a relação. É um outro viés, né? E aí a gente tem também aqui desejável e não desejável. A parte não desejável dessa história é a fixação na culpa tóxica. Porque se o problema é todo meu, se eu fiz tudo errado, se é tudo comigo, eu não consigo sair da culpa. Se eu não tivesse feito daquela forma, se eu não tivesse agido daquela maneira, e aí você não sai desse ciclo de pensamento. Você não sai desse ciclo de pensamento. Fora que, porque que é tóxico, você está magoado. Então você está magoado e não consegue sair do ciclo da culpa, é nitroglicerina, correto? Vai explodir uma hora. Você não vai aguentar ficar aqui. O que é desejável? O que é desejável? Esse senhor lá vocês são tão queridos, são tão atentos, lá do Obreiros. Esse senhor lá do Obreiros, ele entrou aqui nesse ciclo. Eu que fiz errado, não devia ter feito, mas ele estava desencarnando, eles precisavam que ele entrasse, que ele acordasse para isso, para começar um processo de cura real. Não é cura do corpo, porque o corpo estava desencarnando. Cura real, né?
Senão você fica aqui, ó, nesse looping, sem conseguir sair dele, né? No caso desse senhor, ele disse, ela é culpada, resolvi o problema, ela pra lá. No fim da vida, ele, não, acho que eu também sou. Aí começou o processo de cura, né? E o desejável? Perdão a si mesmo. Então, se há um processo de desejo de permanecer, e se o outro está culpado, perdão ao outro. Se você imagina que você poderia ter feito melhor, que você teve as suas condições de fazer, perdão a si mesmo. Deveria, poderia, mas agora faço e posso. Diferente, né? A outra forma de lidar com isso, né? Nós dois somos culpados, então. Nem você, nem eu. Você fez também, eu também fiz. Né? Eu tive minha parcela de culpa, você teve sua parcela de culpa. Vamos tentar conviver com isso. Tem uma forma não desejável disso, que é a fixação no sofrimento como resultado do complexo de culpa ou mágoa. Nós dois somos culpados. E nós dois estamos magoados. Eu porque eu permiti, você porque fez, ou o contrário. E essa mágoa não consegue sair dos nossos processos. A gente só conversa sobre isso, a gente só fala sobre isso, a gente não consegue mais intimidade, a gente não consegue mais acreditar, a gente não consegue mais confiar. E a gente começa a patinar na mágoa. Essa é a forma não desejável. Qual a forma desejável se a escolha foi essa aqui? Você teve a sua parcela, eu tive minha parcela. Perdão a si e ao outro. Eles vão me perguntar, toda vez tem que ter perdão? E aí não sou eu que respondo, é Jesus, né? Por que esse perdão precisa então entrar se você vai escolher permanecer com a pessoa? Gente, porque é uma panela quente. Ou a panela está com o outro, ele está se ferindo, ele está machucando, ele está queimando, ou está comigo. E eu estou me ferindo, machucando e queimando. Ou a gente fica jogando um para o outro. O perdão entra aqui não é para ser bonzinho, não. O perdão entra aqui para conseguir realizar o que está sendo proposto, que é permanecer junto. Para conseguir, para jogar a panela fora. Chega de panela, vamos olhar um para o outro. Nós vamos olhar um para o outro com as nossas dificuldades. Nós vamos olhar um para o outro, né? Sem a panela quente. E por último, nós dois somos responsáveis. Ah, mudou de figura. Entre nós somos culpados, para nós somos responsáveis, mudou bem de figura, né? Se cada um é o melhor professor do outro, se aquele organismo vivo, houve um problema no organismo vivo, e se nós entendemos que nós podemos ser responsáveis pelo problema e queremos permanecer juntos, nós temos também a parte indesejável, não desejável, que é a fixação na fuga, adiando a reparação. Olha, nós dois somos responsáveis por isso. Então deixa assim, vamos vivendo, tá tudo certo. Não tá tudo certo. É preciso uma reparação. É preciso um momento de cura. É preciso um momento de auxílio. Não tá tudo certo, né? Não, tá bom, você erra, eu erro, vamos passar. Também não é desejável. E o desejável, auto-perdão e perdão ao outro por meio da reparação responsável, consciente e lúcida. Reparação. Houve uma traição, seja ela de que nível for, de que forma for, em que sentido for, há traições financeiras. O casal está guardando dinheiro para comprar um imóvel e alguém resolve gastar todo o dinheiro. E quando o outro descobre, fala, não é possível. Há traições financeiras, né? Houve uma traição, houve um machucado. Houve um machucado, houve uma ferida. É necessário reparação. Passar por cima não resolve, manter-se na culpa não resolve, manter-se na mágoa não resolve. Se resolveram permanecer juntos. É necessário uma reparação. Mas, Luciana, isso aqui é uma coisa de espírito evoluído. Por quê? Se as propostas de Deus para nós nessa encarnação foi que nós nos relacionássemos, ele acredita que a gente tenha condições de permanecer em relação fazendo força, né? Fazendo força. É por isso, pessoal, que a gente pensa assim, não, se eu viver essa situação, eu vou saber o que fazer. Não vai.
Não vai, a gente precisa de educação sentimental, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre essas coisas, ler sobre essas coisas. Não vai ser ao acontecer que a gente vai conseguir resolver, a gente precisa estar em trabalho de educação espiritual, é isso mesmo, não é fácil não. Porque se a gente vai dar um conselho, não separa ou separa. Como é que a gente faz isso? Eu já ouvi casos, hoje mesmo eu ouvi, né? Eu já ouvi casos de alguns companheiros espíritas, ou seja, de qualquer religião, que se acham no direito de dizer, case ou não case, separe ou permaneça junto. Se você está junto é porque Deus quer, se você separou porque Deus não quer. E desde quando a gente sabe de alguma coisa dessa? Da gente? O que a gente sabe é que a gente precisa batalhar muito para se educar. Isso a gente sabe. Agora, saber exatamente o que dizer. Sabe aquela historinha do Chico que a senhora foi lá conversar com ele, reclamar do marido? Que ela ia toda semana, reclamava, né? Meu marido é isso, meu marido é aquilo. Na 1000ª vez que ela foi, o Chico ia abrir a boca para falar, separa, minha filha. Pelo amor de Deus, né? Quando ele ia abrir a boca, o Emmanuel se aproxima e fala, você fica quieto, você não fala nada. O Chico, mas você não está vendo a situação dela? Emmanuel, você nem abre a sua boca. Você continua falando, vamos, tolerância, né? Paciência, vamos rezar. E dali algumas semanas ela chegou falando que o marido tinha desencarnado, né? E aí ela morrendo de chorar. Meu marido desencarnou, tô morrendo de saudade, queria muito ele aqui, né? Sinto muito a falta dele, né? E aí o Emmanuel faz pro Chico. Né? Então, quem que sou eu? Quem que sou eu para poder dizer alguma coisa nesse sentido? O que a gente está fazendo aqui hoje é aprender a lidar com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, com a nossa forma de se relacionar. E olhe lá, né? Vamos pro... Tudo isso está no mesmo livro, tá, pessoal? Arte do Reencontro. Vamos pro... Pode pular essa, não precisa, né? A gente não tem dificuldade com interferência familiar, né? Então, a gente falou das dificuldades no relacionamento. Diálogo, energia monetária, infidelidade. Agora a gente está falando de interferência familiar. Muita gente se separa porque não suporta, né? Casar com toda a família, né? Com todo mundo junto. Então, vamos lá. Interferência familiar. Cuidar de respeitar os papéis que representam os lugares apropriados de mãe e filho, esposo e esposa, sogra e genro ou nora, é de bom tom. Tendo em mente que são papéis sociais distintos. Além de papéis sociais distintos, é o que também? Lá na roda? Professores. Então, além de papéis sociais distintos, cada um desse aqui é um professor distinto. Eles não têm como me ensinar relacionamento. Não nessa vida. Não agora. Quem tem é o parceiro. Eles me ensinam N outras coisas. Mas relacionamento eles não me ensinam, né? Não colidindo suas respectivas funções, se forem respeitadas as fronteiras psicoemocionais. Não, Luciana, a fronteira é que a pessoa vai lá na minha casa, entra na minha casa, deita no meu sofá, abre a minha janela, né? Não é só fronteira. Mas para a pessoa fazer essa invasão geográfica, é porque ela já invadiu emocionalmente e psiquicamente, não é? Já houve uma invasão. Chegar na geladeira e no sofá é porque aqui já foi ultrapassada há muito tempo. E por que a gente se embanana? Por que a gente se embanana nisso aqui? Né? Por que os professores resolvem todo mundo ao mesmo tempo falar? Porque normalmente a gente não consegue se educar emocionalmente. E aí tenta ajudar o outro. Não é assim? Mas eu estou fazendo para o bem dele. Outro dia a gente estava fazendo esse estudo e uma senhora falou isso. Né? Que ela foi na casa do filho e achou por bem mudar os móveis. Porque os móveis não estavam lá na disposição necessária e que ela não entendia a briga que o filho arrumou, que obviamente é uma briga que a nora arrumou, né? Que a nora arrumou com o filho e o filho foi brigar com a mãe, mas ela dizendo, mas eu fiz na melhor das intenções. Mas é claro que foi na melhor das intenções. Só que ela ultrapassou a professora de mãe.
Porque a professora de mãe tem muita coisa para ensinar, menos como é que os móveis vão ficar na casa dele. Ela ultrapassou, ela avançou. E ela saiu do seminário muito brava comigo, porque ela não entendeu por que na melhor das intenções aquilo era uma coisa errada. Não é errado, mas é um avanço de fronteira. Onde há avanço de fronteira, há briga. Há briga. Já não tá fácil, gente. Já não tá fácil. Esses dois aqui já vêm com as suas questões dessa vida, com as suas questões da vida passada, com aquilo que aprenderam com os pais, com as dificuldades próprias de uma relação provacional. E aí vem os outros professores e dizem como fazer? De que maneira fazer? É claro que a gente não está falando aqui de auxílio. É óbvio que não. Essa senhora achou que estava auxiliando. Isso não é auxílio. Não é? Isso não é auxílio. A gente tem muitas mulheres que são violentamente espancadas e não tem coragem de falar para os pais. Não conseguem falar para os pais. A família às vezes fala, mas nunca soube, nunca falou comigo. Isso é outra coisa. Aí sim, ela não deixou que os pais, ou os irmãos, ou a sua família exercesse o papel de professor na sua vida, que seria de auxiliá-la. Ela não deixou. Ela ficou aprisionada. Agora, fora esses auxílios que a gente pode dar dentro da relação, é invasão. E causa de separação. 4 dificuldades, tá bom? Tá sim, vou concluir. Não vou falar mais nenhuma para vocês, não. Bom, a nossa intenção aqui hoje, voltamos a repetir, não é falar tudo, não é dizer, a gente não falou de divórcio, a gente não falou de sexualidade, a gente não falou uma porção de coisas, mas a nossa proposta aqui hoje é botar para pensar, botar para raciocinar das nossas grandes dificuldades em relacionamentos que não é de hoje. A gente não aprende só fazendo, a gente precisa se educar, não é? A gente entrou num processo também de o outro é inferior a mim, né? Eu sou uma profunda defensora dos homens, defendo babeça, porque tem um movimento, né? Não, mas ou ela é inferior ou ele é inferior. Bom, se tem alguém inferior, não tem relação, né? Se tem alguém abaixo de alguém, não tem relação. Então, isso tudo a gente precisa repensar, rever. É uma fala comum. Uma fala comum. Ah, homem é igual biscoito. Vai um e vem não sei quantos, 18, não sei, né? Mulher, a gente brinca, ri, é uma fala comum, mas é uma fala comum que representa inconsciente, gente. E as nossas crianças escutam isso, as nossas meninas escutam isso. Aí depois, não, mas ela vai se relacionar, mas ele vai se relacionar. Ouvindo isso, né? Entendendo que um ou outro são inferiores, ou chatos, ou que falam demais, ou que não falam nada, né? Tudo isso é educação sentimental. Tudo isso é educação sentimental e não é tarde para a gente aprender. A gente vai finalizar com a mensagem do Chico. Por favor, eu vou ler lá até o final, as mulheres não briguem, não fiquem nervosas, todo mundo calmo. A gente vai conversar sobre ela, tá? Que é uma mensagenzinha do Chico que a gente termina dizendo assim: ora, estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros. Sim. Mas nada nos impede de começar a exercitar a paciência, o perdão e o silêncio. Se um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um número infinitamente menor de separações conjugais. Calma, todo mundo calmo, né? Todo mundo calmo. O Chico tá falando que é para aguentar tudo. Ninguém falou nada disso aqui. Não falou de aguentar tudo, não falou de aguentar sapo, não falou de desrespeito, não falou nada. Até porque, para lidar com desrespeito, precisa de educação sentimental. Para lidar com desrespeito, precisa de educação sentimental, né? Até porque, a gente já vê, né, os policiais falam assim, a gente vai atender uma... Vocês estão muito craque hoje, isso mesmo. A gente vai atender uma ocorrência, aí a mulher acabou de apanhar, de ser empurrada, a gente vai lá, prende o cara, ou ficha ele, ela vai lá no dia seguinte, pede para soltar, e os policiais ficam nervosíssimos e não querem mais depois atendê-la, não é? A gente não entende, mas é claro que vocês não entendem. Porque vocês estão pensando que relacionamento é linear. Se te bateu, sumiu do mapa, não é? Se te ofendeu, não quero nunca mais saber. Quem dera fosse linear, gente. Quem dera.
Quem dera. Quem dera não, ia ser muito ruim. Mas não é um processo linear, tem uma porção de meandros aqui. Ela gosta dessa pessoa, essa pessoa ajuda ela, essa pessoa fortalece. Tem tanta coisa aí, né? Então, quando o Chico vai falar de silêncio, é claro que ele não está falando de engolir sapo, de desrespeito, não é nada disso. O que o Chico está dizendo é que a educação para o silêncio, a educação para pensar sobre aquilo que está acontecendo, nos faria ter, e a palavra é infinitamente, a palavra não é só menos, a palavra é infinitamente menor de separações. O que o Chico está nos convidando a pensar é que a forma como nós lidamos, a forma como nós respondemos às questões da relação, que são muitas, tem dia que você tem vontade de matar o parceiro e a parceira, não é assim? Tem dia que você não queria nem de longe estar ali, e essas situações vão acontecer. O que o Chico está nos convidando é o seguinte: o aprendizado a respeito de tudo que você precisa para a evolução espiritual, paciência, perdão e silêncio que você precisa para qualquer situação de desenvolvimento espiritual, com seu desafeto, com seu patrão, com a sua filha, qualquer situação você vai precisar disso, nas relações conjugais, elas possibilitam que essas pontes não sejam rompidas previamente ou desnecessariamente, ou de forma que você piore mais a sua situação do que ajude. É isso que ele quis dizer, tá? Não está dizendo para ficar em silêncio e engolir sapo, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.